Livro Guia Sobrevivência da Alma durante a Tribulação. Esta é a continuação do capítulo 2 que fala sobre a justiça de Deus, onde já vimos anteriormente a primeira parte Deus Rei Fiel e a segunda parte Haja Luz. Peço que você escute com atenção e remoa, caso não entenda escute várias e várias vezes, pois se trata de uma das partes bem complexas sobre a fidelidade de Deus, que nos leva ao seu amor e justiça. Com isso peço que você insista até que entenda. Caso não entender o áudio, você leia o texto no Facebook, pois é necessário que todos entendamos que Deus é justo, fiel e amor, mas também é fogo consumidor. Se o homem estiver no reino de Deus só estará lá pela vontade e amor de Deus, mas se estiver lago de fogo e enxofre onde todos lá lançados estarão nivelados a nível de Satanás e estes não estarão lá pela vontade de Deus, mas sim pela sua permissão em que seja feita a vontade do homem mesmo que este opte pela morte. Lembre-se, independentemente de você estiver no céu ou no lago de fogo e enxofre, independente disso Deus continuará sendo Deus, pois não precisa da sua adoração, oração ou qualquer sacrifício para ser Deus. Deus não é como os filmes que nos contam sobre divindades gregas ou outras que para continuarem como um Deus dependem das orações dos homens. Isso são mentiras para que você fique alienado e caminhe segundo as mentiras do mundo, que vêm por ensinamentos de demônios e não de Deus. Segundo capítulo parte 3, Deus é fiel, ama ao pecador mas não se agrada do pecado. O amor de Deus se faz em justiça e está imutável, invariável e incondicional. Deus nos ama incondicionalmente mesmo sendo nós pecadores. Deus ama aos homens, mesmo que estes sejam pecadores, mas Deus não se agrada e não se relaciona com o pecado. Deus ama o justo e se agrada da justiça do justo. Deus também ama o assassino mas não se agrada dos seus crimes. Primeiro porque Deus é santo e por isso não tem parte com o pecado, o qual veio pela desobediência do homem ao dar ouvidos para a mentira, a idolatria pela qual Satanás quer ser adorado, pois, se o homem sabendo que está adorando Satanás se adorar a criatura, poderia por consciência jamais praticar a idolatria, mas prefere adorar a criatura e não ao Criador e com isso vem o pecado e do pecado Deus não se agrada e não tem parte com ele. Veja, Deus pelo seu amor criou o homem, para que este seja obediente e assim seja santo e assim pelo amor de Deus, pela vontade de Deus seja no homem feito a justiça de Deus que vem pelo amor e pela vontade de Deus. Assim o homem que por sua escolha, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio aceita Jesus e anda no caminho da verdade, receberá a vida eterna que vem pelo amor e vontade de Deus, mediante Jesus, porque o homem na presença de Deus, segue os mandamentos de Jesus e se alimenta diariamente da palavra de Deus com isso andar em santidade e em obediência, pois Jesus os faz santo, mesmo estes virem de uma vida e um mundo de pecado. 1 Pedro 1,15 Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1,16 Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Porém quando o homem o qual foi criado pelo amor de Deus, desobedece a Deus e pela sua desobediência se torna pecador, não pela vontade de Deus, mas pela sua permissão, pelo amor de Deus e pela justiça que vem da vontade de Deus, com isso pela permissão de Deus seja feita a vontade do homem, pelo seu livre-arbítrio, para escolher pelo pecado, pois o homem é livre para escolher, porque Deus é fiel, justiça e amor o qual não tem vontade que o homem peque, mas permite pela vontade do próprio homem que escolhe pelo pecado. Que fique bem claro, o homem entra em pecado pela sua própria vontade não pela vontade de Deus o qual permite que o homem peque e com isso pela justiça de Deus o homem pela sua escolha receba a morte pelo pecado que cometeu, pela permissão de Deus que é amor e justiça e assim o homem pela sua própria vontade escolheu pela morte e Deus pela sua fidelidade deu permissão, porque o homem tem liberdade para escolher. Assim pela fidelidade e justiça a Deus, o homem comete o pecado e morre, pois esta é a vontade do homem que deve ser respeitada pelo amor e justiça de Deus que são inabaláveis. Analise. A vontade de Deus é que o homem o qual pela sua própria vontade escolha pela obediência, santidade e pela vida. Mas sabemos que não é assim que ocorre e ocorreu no jardim do Éden. O homem não fez a vontade de Deus, de que o homem fosse obediente, santo e com isso estivesse em vida, mas pelo contrário,
o homem não fez a vontade de Deus no paraíso, mas pela permissão de Deus de que a vontade do homem em relação às suas escolhas prevaleça, pelo amor e justiça de Deus mediante a fidelidade inabalável de Deus. E assim pelo amor e justiça de Deus o homem pela sua vontade escolheu a desobediência e com isso, pecado e como justiça recebeu a morte, não pela vontade de Deus, mas pela sua permissão devido ao seu amor e justiça. Toda a palavra de Deus, contida na Bíblia nos fala do amor de Deus, e um excelente entendimento você terá ao ler o livro do profeta Oséias. Ali se você for um bom ser humano, é lógico que entenderá a mensagem, se não entender insista até que você entenda a verdadeira mensagem. O amor de Deus para conosco é indescritível a ponto de nos dar o direito de escolher, para que não sejamos como um robô, ou mesmo como um animal de estimação numa gaiola, ou pior que isso, que não consiga fugir da gaiola, pois se você abrir uma gaiola de um pássaro ele fugirá, mas se tirar essa opção de fuga, de gaiola o homem deixará de ser homem e passará a ser como uma pedra ou mesmo que isso, pois a pedra ainda pode rolar com a ação do meio em que está exposta, mas Deus não nos fez uma pedra. E pelo seu amor ele nos deu a liberdade de escolha, mesmo que isso nos leve para a morte se fizermos a escolha errada, mas ainda assim ele respeitando pelo seu amor o nosso direito de escolha nos enviou Jesus, para que todo aquele exercendo o seu direito de escolha dado pelo amor de Deus ao homem, faça a sua escolha pela vida, escolha por Jesus. O Pai se fez Filho, para que o Filho nos ensinasse a obediência para com o Pai e na sua obediência nos revelasse a sua santidade e na sua santidade nos revelasse a vida pela justiça de Deus, que tem uma base, que é a obediência, que tem um fundamento, que é a santidade, que tem uma justiça que neste caso de obediência e santidade nos garante a vida que vem de Jesus e todos aqueles que creem em Jesus, andam segundo a base, firmados pelo fundamento e pela justiça não perecem, mas têm a vida eterna. Assim surge a vida, pela obediência que gera a santidade, a luz para com o caminho, que tem como direito de justiça a vida e está por herança para com seus filhos, por isso o Pai se fez Filho, para quem crer no Filho creia no Pai e herde aquilo que vem do Pai através do Filho. Assim a vida eterna se torna herança para os filhos que em Jesus são feitos filhos de Deus. Pois por meio dele foram feitas todas as coisas, inclusive dar a vida ao homem sem ele, que é a vida, Jesus, o Filho o qual o Pai se fez, pois sem Jesus, nada do que foi feito seria feito não apenas em relação à criação pelo fato de ser Deus, mas em relação ao resgate que haveria de ser empregado. Pois ele é o Pai, que se fez Filho para em obediência ao Pai nos resgatar da morte que veio pela desobediência do homem. A vida está em Jesus. Amém. Quando se quebra a base pela desobediência, o fundamento deste se transforma em pecados e em trevas para o caminho e neste caso a justiça se faz pela morte a qual é o pago pelo pecado que vem da desobediência. Assim surgiu a morte, pela desobediência, que gera o pecado que tem como direito de justiça a morte e está por herança aos seus filhos eternamente e isto o mundo tem desde que Adão trouxe o pecado para ele e a sua descendência pela desobediência. Mas Jesus nos trouxe a vida, que vem dele, nos trouxe a luz para o mundo, mas nem todos no mundo a reconhecem e mudam os seus caminhos, pois o mundo e as trevas lhes é atrativo e satisfaz as suas paixões. Lembre-se, Deus Rei fiel. A sua fidelidade e a sua justiça é a prova da nossa fé, que não vem de nós, mas sim da fidelidade de Deus, seja na bênção ou na maldição. Pois nos foi dado por Deus pela sua justiça a liberdade de escolha, entre a bênção ou a maldição, entre a obediência que nos traz a santidade e com a santidade a vida por justiça pela fidelidade de Deus, por ele cumprir o que promete, e nisso está baseado e fundamentado a nossa fé, e por justiça nos é concedido a vida que vem de Jesus e não de nós, pois a fé vem de Deus, por ele ser Deus e por ele existir temos fé em Jesus o qual nos deixou vários testemunhos para que cremos nele e por isso nos garante, certamente, verdadeiramente e inquestionavelmente por ele a vida eterna. Da mesma forma que pela desobediência traz o estado pecador e como pecador, todo homem que está em pecado está condenado à morte pela justiça de Deus, pois ele cumpre o que promete. A obediência traz a bênção e a vida, mas a desobediência traz a maldição e a morte. E quem testifica de tudo isso é Deus, Jesus e o Espírito Santo que estão no céu. 1 João 5,5
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 5:6 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 5:7 Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. 5:8 E três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. 5:9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 5:10 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 5:11 E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 5:12 Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só para você entender parte do testemunho, vamos olhar em relação da existência de Deus por testemunho no céu. Jesus e o Espírito Santo testificam que Deus existe, da mesma forma que Deus e Jesus testificam que o Espírito Santo existe e da mesma forma que Deus e o Espírito Santo testificam que Jesus existe. Contrariar isso é dizer primeiramente que Deus mente e sabemos que Deus é santo jamais mentiria e assim por Deus existir todos os testemunhos nos são garantidos pela fidelidade de Deus e nos dado a fé, ela é a garantia da existência de Deus e sendo assim todo aquele que crê no Filho crê no Pai e com isso pela fé tem a vida eterna, pois tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, e com isso é reino, onde Jesus reina, onde Deus habita e se em seu coração Deus não habitar, você não tem Jesus, e se não tem Jesus você não é reino e se não é reino não tem o Espírito Santo e com isso não tem fé e se não tem fé Deus aos seus olhos não existe e se não existe para você, você não crê na salvação, e ela vem de Jesus, assim você está em trevas e condenado à morte, por não crer no testemunho daqueles que testificam no céu e com isso não recebem o selo da fé, que é o Espírito Santo que é o penhor, é a garantia da vida que vem de Jesus e esta garantia vem por fé, que vem de Deus por ele existir, por ele ser o que é, Deus, e os três são um só que nos garante pela fé a vida eterna que vem de Jesus, pois sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele nos foi dado como garantia desde a fundação do mundo. Entenda que desde a fundação do mundo Deus se doou a nós por amor e muitos não entendem isso, pois não compreendem o amor de Deus, pois não creem em Deus. Assim o homem que não crê no testemunho dado na terra, testemunhos os quais eles viram e os que não viram ouviram e ouvem falar, está escrito na palavra de Deus, mas muitos não dão atenção e deixam-se levar por mentiras e falácias que buscam esconder a verdade. Muitos não creem em Jesus que veio como homem, morreu na cruz e hoje está no céu porque ressuscitou, está vivo e logo virá. Se não acreditam neste testemunho real dado na terra, como acreditarão no testemunho da fé pela existência de Deus? Estão repletos de paixão pelo mundo, apaixonados pelo reino mundano, materialista e pecador que os afasta cada dia de suas vidas da presença de Deus. Jesus veio ao mundo como homem e como tal necessitava de água para matar a sede como qualquer outro e derramou seu sangue, sangrou nos lavando do pecado e com isso nos deixando penhor, o Espírito Santo como garantia da salvação e este testifica em nós a salvação que vem de Jesus pelo seu sangue derramado na cruz. Mediante a fé na qual pelo batismo do Espírito Santo que recebemos de Jesus como garantia, assim cremos que Jesus veio ao mundo como homem, foi crucificado e morreu, mas ressuscitou. E subiu ao céu e nos enviou como Consolador, como garantia da salvação o Espírito Santo para testificar da fé existente em nós pela existência de Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo em nós, que é a prova do reino de Deus que se tornamos quando Jesus é aceito por nós para que o maior de todos os reis reine em nós, que somos reino, e neste reino há um templo, o templo do Espírito Santo, a Igreja de Jesus, para que pela obediência nos tornemos em Jesus santos e nesta santidade Deus nos faça morada, pois sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem Deus que são um, não somos nada, apenas morada de trevas, pecado e demônios. João 14:5, disse-lhe Tomé,
Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? 3 horas e 6 minutos, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se temos Jesus, somos a Igreja de Cristo, e com isso somos o templo do Espírito Santo e com isso somos concebidos reino, para que o Rei reine em nós e com isso estamos em paz, iluminados pela luz que vem de Deus, pois Ele habita em nós. Sem Jesus o homem não tem o Espírito Santo, e com isso não tem a Deus pois não veio a este homem o reino, que é a vontade de Deus desde a fundação do mundo, através de Jesus. Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Jesus é o resgate desde da fundação do mundo para todos os que estão perdidos, mas nem todos querem ser encontrados, pois não querem ser santos por andar em obediência, e com isso são desobedientes e com isso são pecadores os quais destinados para a morte pela justiça, morte para a qual não foram predestinados, mas optam por ela por vontade própria pela sua desobediência, pelo seu pecado, pelo seu livre-arbítrio que se fazem maldição ao negarem Jesus, o qual também lhes foi destinado desde a fundação do mundo como socorro, como salvação, como luz em um mundo de trevas feitas pela vontade do homem no paraíso. Jesus é a vida e quem nega a vida escolhe a morte que vem como herança de Adão porque este pai é o carnal que no Éden optou pela desobediência. Mas em Jesus que escolheu pela obediência somos feitos filhos de Deus e a herança deste pai é a vida eterna, para a qual fomos predestinados desde a fundação do mundo, pois Deus criou o homem para viver a vida e não viver debaixo da morte. Mas cada um tem pela justiça de Deus o direito de escolha e esta escolha pode se tornar um perigo devido ao seu risco que é a morte quando se escolhe pelo mundo e nega a Jesus. No mundo reina a carne e com isso as trevas e nelas só se encontra a morte, pois nas trevas não há luz nem vida, mas a luz e a vida prevalece sobre as trevas. Basta que aquele que esteja nas trevas clame, grite o santo nome de Jesus e este resgatará o homem perdido que clama no deserto. E você estará em Jesus e em Jesus reina Deus no reino que somos nós. Continua. Não perca o próximo vídeo capítulo 2 parte 3. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém.